Olá pessoal, agora são 10 horas e 18 minutos do dia 12 de 5 de 2020. Eu sou o Luciano Ayan, pseudônimo de Carlos Augusto Afonso, e eu queria falar um pouquinho sobre um tema aí que é cada vez mais relevante, né, que é o negacionismo sobre o bolsonarismo. E o negacionismo que eu estou dizendo assim, é um negacionismo paternalista, tá? Não estou falando do negacionismo da ciência. O que é o negacionismo paternalista? As pessoas se recusam a observar, são pessoas honestas, pessoas democráticas, honestas, que se recusam a observar os conflitos de interesses que elas têm em relação ao Bolsonaro. Então ele quer uma autocracia e as pessoas querem uma democracia, isso é um conflito de interesses. Então, como o Bolsonaro ele vai patrolando as pessoas, vai passando por cima das pessoas, então algumas pessoas democráticas elas criam essa visão paternalista de que o Bolsonaro ele é um doidinho. Então, então é assim, se você como democrático, você quer a democracia, né? Ele não quer a democracia, então você diz que ele é apenas um doidinho. Para que isso? Para que se cria? Não é nada. Na verdade, é uma pessoa. Ele é apenas uma pessoa que faz trade com vidas em um nível de risco diferente, tá? Então esta é a diferença. Não é que é doidinho. Ele é uma pessoa que tem um interesse dele diferente do seu interesse. O problema do paternalista é que ele ignora os conflitos de interesse, né? E ele trata esses conflitos de interesse como se fossem conflitos de entendimento. Vamos pegar um exemplo. O exemplo extremo da tortura é muito simples, né? Você simplesmente imagine que você está numa mesa de tortura e a pessoa pega uma furadeira elétrica e começa a furar o teu joelho. Terrível, né? Eu acho que tenta imaginar isso aí, é terrível. Mas você pode, então, tentar escapar. Alguém que pode estar assistindo, ele pode tentar te livrar dessa situação, não é? Não se for paternalista, porque o paternalista vai dizer: esse cara com a furadeira é apenas um doidinho. Porque não é a melhor forma de dar uma sensação de prazer para você. Então a pessoa não vai fazer nada. Ela vai travar, a mente dela buga. Não, existe um conflito de interesses entre alguém que quer ser vítima de tortura e o que quer te torturar. Observe então que o paternalista ele trata um conflito de interesses como se fosse um conflito de entendimento. E você pode fazer isso para qualquer questão da tua vida. Por exemplo, você imagine que você é vítima de uma fraude de cartão, aquele cartão, compra de cartão premiado da loteria. Falso cartão. Aí você vai sacar, né, o dinheiro e de repente não tem nada. Claro, porque era uma fraude. A pessoa que vendeu o bilhete, ele sabia que não tinha. Você pode chegar, você pode se preparar para as próximas fraudes, você pode preparar a tua mente para não ser vítima de fraude de novo, mas você também pode criar um conforto mental e dizer o seguinte: esta pessoa que me deu esse cartão é apenas um doidinho, um bobinho, um coitadinho. Porque se ele fosse uma pessoa sadia mentalmente, ele teria então me vendido um bilhete com prêmio. Né? Isso é paternalismo, entendeu? Você, de novo, você confunde. Na verdade, existia um conflito de interesses aí. O fraudador que queria te fraudar e você que não queria ser vítima de fraude. Havia um conflito de interesses. Você tratou este conflito de interesses como se fosse um conflito de entendimento. Bom, depois dessa introdução aqui, ontem algumas pessoas ficaram chateadas porque eu comentei a respeito de dois jornalistas, né, a Juliana Morrone e o Gerson Camarote, num áudio vazado em que falava do Alexandre Garcia, e a Juliana Morrone falava que o Alexandre Garcia devia estar gagá. De novo, paternalismo, isso é paternalismo, você não consegue. Quando o paternalismo ele é usado, a mente não consegue mais lidar com o seu adversário. O Alexandre Garcia é muito mais esperto nesse caso, e ele vai patrolando, ele vai passando por cima, esmagando, esmagando, e vai defendendo até a ação do governo Bolsonaro, a intenção, no caso, de caçar a concessão da Globo. Então ela é alvo, né? E o Alexandre Garcia escolheu a posição dele, posição, né, a favor do discurso autocrático, né? De novo, há um conflito de interesses aqui entre autocráticos e democráticos, tá bom? Vocês querem ver um caso de paternalismo? E agora nós vamos chegar no nosso caso, né? Nós temos aqui o negacionismo, o tal do negacionismo da ciência, né? Então algumas pessoas acusam o Bolsonaro de ser um negacionista da ciência. Um coitadinho, um doidinho, não sabe nada. Então, de novo, o que está acontecendo?
Entrou num conflito de entendimento. A ideia do conflito de entendimento, quando você substitui o real da questão, que é o conflito de interesses, é que você, na verdade, se você faz isso, se você adota a visão paternalista, você está criando uma ficção confortável. Nessa ficção confortável, você é um inteligente, você sabe das coisas, e o seu adversário que está te esmagando, está te destruindo, está pisando na tua espinha, ele é apenas um doidinho. Então você não reage, você trava, sua mente entra em colapso e também é uma dissonância, né? E aí a gente tem visto muitas pessoas falando que o Bolsonaro é um doidinho por ser um negacionista da ciência. Só que, finalmente, a gente vê uma afirmação que estava precisando ser dita. Ela é dura, mas a gente precisa ouvir, tá? É o médico Arnaldo Lichtenstein, é um clínico geral com doutorado pela USP, né? E ele também é comentarista na TV Cultura. Ele é médico assistente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E foi questionado para ele a respeito, então, dessas declarações do Bolsonaro. Vamos prestar atenção aqui, né? Pergunta de um telespectador chamado Marcelo Percival. Ele diz o seguinte: segundo Bolsonaro, é uma neurose. 70% irão pegar. Portanto, 140 bilhões de infectados. Mortalidade em 3%, cerca de 4 milhões de mortos. Sem contar as mortes por outras causas não atendidas por falta de espaço devido ao coronavírus. Certo? Certo. É isso que ele falou, levanta um ponto importante. Não é um negacionismo da ciência isso. É uma linha de raciocínio muito diferente e cruel. O que se sabe é que a epidemia vai passar quando 50% a 70% das pessoas estiverem imunizadas, ou com vacina, ou pegar a doença. Quando se pega isso, o vírus arrefece. São 140, 120 milhões de pessoas. Com isso, o que vai acontecer quando as pessoas não defendem o isolamento? Não se fecha comércio. A economia não para, o governo não precisa colocar dinheiro na economia, as pessoas que vão morrer, muitas, são os idosos, aí tem a fala, mas já ia morrer mesmo, ou as pessoas que já têm doença, já estavam doentes, e vão ficar os jovens e atletas. Então, se a gente pegar pedaços da fala, tem uma lógica intensa. Isso chama eugenia. Lembre-se de que sistema político mundial usava isso. Então, quando você fala que morram os vulneráveis, para a gente ter uma geração saudável, pode ser que esteja permeando essa história de vamos acabar logo com essa tortura, não vamos ter o derretimento da economia. É uma coisa muito mais perversa do que simplesmente não acreditar na ciência. É um outro tipo de teoria que pode ser muito pior do que isso. E ele está sendo bem lógico, tá? Tá bem lógico aqui. Não tem muito o que tirar, não, disso aqui. É que o que acontece é assim, ninguém tá aqui dizendo que o Bolsonaro ele é um monstro. Não, ele se tornou um monstro. Mas é que o paternalismo excessivo das análises já teve jornalista, não são todos, tá? Mas tem muito jornalista ainda, tem muito comentarista que ainda faz o discurso paternalista. Então, se você faz o discurso paternalista, você vai dizer: ah, ele é um negacionista da ciência, é um doidinho, é um burrinho que não sabe nada. Então, você não se prepara. Então fica fácil. E aí as pessoas que topam mais riscos, as pessoas que estão dispostas a sacrificar vidas e praticar um projeto eugenista, elas estão na base do governo. Eles vão dizer para o presidente: cara, esses manés aí ainda estão dizendo que a gente é apenas um doidinho. Cara, regaça. Para que se preocupar com vidas? Então o discurso paternalista, ele não faz nada. Ele atrapalha. Eu não estou querendo dizer que o Bolsonaro ele é igual ao Hitler, não é isso. O Hitler encontrou uma oportunidade, um ambiente, nós não temos esse ambiente. Agora, se ficar com esse discurso paternalista, vocês vão tratar uma pessoa que tem uma visão lógica, embora cruel, e ela se tornou cruel porque as pessoas não vão se preparando. O discurso paternalista ajuda, infelizmente ajuda. Não adianta vocês ficarem, ah, não, é só um doidinho. Não tem essa de só doidinho. É uma pessoa que está escolhendo. As ações tomadas pelo governo em relação à Covid, elas são imorais, elas são monstruosas, elas são cruéis, elas são perversas.
Familiares serão mortos. Pessoas vão perder seus familiares. Se vocês acham que isso é coisa apenas de um doidinho, doidinho, gente, tá fácil então. Então não precisa se preocupar. Então, é só continuar pisando, pisando, pisando até ver, né, e começar a surfar num banho de sangue. Então, observe que existe sempre, quando você tem uma relação de poder, existe sim uma pessoa de pulsão autoritária, sempre vai surgir. Sempre vai surgir uma pessoa de pulsão desumana, sempre vai surgir. Mas ela não pode ser tratada de forma paternalista. Você não está dando conselho para essas pessoas. Você não está dizendo, é apenas um gagá. Não, você tem que combater. E essas falas aqui, né, do Arnaldo Liechtenstein, elas são importantes para acordar. Chega a ser arrogante com as pessoas que já tiveram familiares que morreram por Covid. Você dizer, ligue não, era só um doidinho. Não, o doidinho que não chamem o líder, nunca chamem um líder que está ampliando seu poder a partir da desumanidade de doidinho. Caso contrário, ele não vai ser, a mente das pessoas vai entender como inimputável, né? Inimputável. E aí fica fácil, né? Então, se vocês se preocupam com os seus familiares, com a tua própria vida, vamos tomar cuidado com esse discurso paternalista. O discurso paternalista, ele sempre faz com que as pessoas percam o poder de prever os próximos passos do oponente. Elas criam uma ficção confortante. Nessa ficção confortante, aquele que está esmagando a vida dela, está destruindo ela, está colocando em risco a vida dos seus familiares, é apenas um doidinho. E você é o espertão. Só que você está sendo pisado. Será que é tão esperto assim? Será que vale a pena ficar apenas chamando o oponente de doidinho? Acho que não. Eu acho que isso é até um desrespeito, como eu comentei ontem, né, no vídeo de ontem. Cliquem aqui na descrição, tá? Que eu comento a fala dos jornalistas Juliana Morrone e Gerson Camarote. Eu acho até um desrespeito com as vítimas, né? As vítimas não merecem isso. Elas não merecem que você chame as pessoas que estão num confronto de interesses e nesses interesses elas esmagam essas vítimas. Elas não merecem que você apenas diga assim, é só um gagá, é só um doidinho. Isso é desrespeitoso até. Não ajuda, aliás, atrapalha qualquer combate ao autoritarismo. Tudo bem, gente? Eu acho que é importante que essas falas aqui do Arnaldo Liechtenstein elas ecoem, tá? E as pessoas comecem, então, a tratar o Bolsonaro como ele é. Ou como ele é. A sua proposta, ela é cruel. A sua proposta, ela é desumana. E ela tem que ser confrontada. Moralmente. Em primeiro lugar, moralmente. Caso contrário, dizer, não, ligue não, é só negacionista da ciência. As pessoas dizem assim, né? Não, quando eu digo apenas que é um doidinho, eu não estou dizendo que é para não ligar. Elas dizem isso às vezes, no paternalista. Não, mas se você diz automaticamente, doidinho, doidinho. Cara, estão morrendo pessoas por Covid aqui, mais do que deveria. Ligue não, ele é doidinho. Não, se você estiver falando isso, gera uma dissonância também. E as pessoas não vão levar a sério algo que é muito sério. É muito sério. Tá? Então, esse discurso aí de ignorar as vítimas da Covid, não, sai para trabalhar e dane-se. O que importa são as pessoas que estão com saúde. O que importa é aqueles que são menos vulneráveis. Isso é uma crueldade. E politicamente, eu espero, né, que as pessoas democráticas elas tenham um interesse oposto a de quem faz esse discurso. Há um conflito de interesses aí. Não é um conflito de entendimento. Você não está aí para ensinar ciência para o outro. Você está para confrontar alguém que tomou uma decisão que é porque ele tem uma turma de maior risco na base. Só isso. E a proposta ela é cruel. A proposta de ignorar as vítimas ela é cruel. É só isso, entendeu? É um confronto de interesse. Acho que ficou claro assim. Foi muito bom esse exemplo aqui, né, do Arnaldo Liechtenstein para mostrar, então, que o que é o problema do paternalismo. O paternalismo ele ignora os conflitos de interesses. E aí ele trata os conflitos de interesse como se fosse conflito de entendimento. E aí a pessoa dá uma desperta, eu sou espertão, porque ele é apenas um doidinho e ele tá pisando em você. É porque você ignorou o interesse. Muitas vezes aquele que parece um doidinho, um negacionista da ciência, ele é alguém que aceita muito mais riscos e está disposto a sacrificar a tua vida. No final das contas, o paternalista é muito mais doidinho, então, no final das contas, do que aquele que acha que ele é doido, né? Que ele tá chamando de doidinho. O Bolsonaro é muito lógico.
Ele é lógico. Agora, será que pessoas que apenas se confortam e dizem, ele é apenas um doidinho, enquanto ele tá pisando em vocês, são lógicas? Eu acho que não. Aí vocês estão incoerentes. Pensem nisso, reflitam. Vale a pena ser paternalista? Eu acho que não. Paternalismo, ao meu ver, é uma tragédia social, é um flagelo para o debate político. Tudo bem, gente? Acho que foi muito bom para ilustrar a diferença entre paternalismo e pensamento crítico, tá? Pensamento crítico é conflito de interesse. Beleza, gente? Valeu, um abraço.